É um prazer ter vocês conosco, um prazer muito grande. No Instagram da Igreja Batista da Zona Leste, aqui em Teresina, no Piauí. Que prazer ter você aqui com a gente, para a gente conversar nessa live de mulheres. Lia, Raquel, a Zana estão entrando também, Andréia, Dianelli. Que prazer, Maureen, querida também. Vamos entrando, gente. Pessoal, ó, tem uma turma da igreja aí. A Andréia, que é visitante, mas já é do meu coração. Fiquem dando as boas-vindas, tá bom? Para todo mundo. Bruna, também que já tá chegando aqui na nossa live. Minha querida Zenaide, que prazer ter você conosco nessa noite em que a gente vai continuar o nosso curso. Nós começamos em fevereiro, né? Nós começamos esse curso e demos uma pausa por causa da pandemia e agora a gente recomeçou. Só dando uma retomada, a gente, na última live, que foi a primeira, na verdade, eu comecei reprisando o primeiro capítulo. Nós não conseguimos concluir, porque realmente nós tínhamos um tempo limitado na live do Instagram. Mas hoje eu vou dar uma retomada bem rápida, tá joia? E a gente vai relembrar o que foi falado e vamos dar continuidade ao nosso curso, tá certo? Queridas, eu já orei por esse momento. Charlene, querida, também tá aqui. Já orei por esse momento, pedindo a Deus esse dia, que Deus falasse aos nossos corações, né? Deus fala também comigo nesse momento, nesse tempo. Alinha também minha vida, né? Nós temos tanta coisa a aprender umas com as outras, né? O que será que tá no seu coração nesse momento? Fiquei conversando com cabelo novo, né, amiga? Aí, ó, Charlene percebeu. E uma pergunta que Deus falou de muito ao meu coração, para que fosse a primeira pergunta dessa live, é: em que área você precisa crescer enquanto mulher de Deus? Pense aí nessa pergunta: em que área você precisa crescer? Na área da oração? É essa área que você precisa crescer? Você precisa orar mais ou confiar mais quando ora? Você precisa crescer na leitura da palavra, ser mais disciplinada, ter um tempo bem específico para isso, uma devocional. Em que área que você precisa crescer? Eu reconheço muitas áreas que eu preciso crescer ainda, como mulher de Deus, como mulher de fé que nós somos, né? Você precisa falar pouco? É isso? É nessa área que você precisa crescer, que você precisa aprender? Eu lembro que eu até falei no último encontro lá na igreja, né? Que a irmã Enide, que era da primeira igreja, que faleceu aos 93 anos, e ela com 90 anos, e ela muito lúcida, completamente lúcida, ia para a igreja, era diretora da escola bíblica, e um dia eu perguntei: irmã Enide, o que a gente faz para viver muito? E ela disse: comer pouco, falar pouco e ler muito a Bíblia. Então tá aí a receita da longevidade. E eu achei tão interessante ela falar pouco, né? E às vezes a gente está precisando aprender isso, né? Controlar o que a gente fala, a pedir a Deus que dome a nossa fala, o nosso coração, né? Tiago, no capítulo 1, que eu até abri esse texto aqui, fala sobre isso, né? Do poder devastador da língua, né? Que ela precisa ser domada realmente como um animal selvagem, né? Como precisa. Então a pergunta que eu vou deixar no ar para você responder para Deus no seu coração é: em que área você precisa crescer como mulher de Deus? Qual é essa área? E nós estamos estudando esse livro, né? Esposa Excelente, da Marta Pisse, uma perspectiva bíblica sobre como ser aquela mulher de Provérbios 31. Nós vamos já começar para a gente concluir. Quem esteve no primeiro encontro, quem esteve presencial lá na igreja, quem esteve no segundo aqui online, vai também dar uma recapitulada. Eu acho sempre bom lembrar, não terminar decorando esse livro, né? E a gente vai até o fim dessa primeira parte.
Então pense nessa pergunta, em que área você precisa crescer como mulher de Deus, né? E eu falei no início que esse livro foi usado por Marta em curso de aconselhamento bíblico lá em Atlanta, nos Estados Unidos. O primeiro capítulo é o testemunho dela maravilhoso, da perseverança de um casal que investiu na vida dela, apesar da grosseria dela, que ela era extremamente estúpida com eles, mas eles investiram, eles não desistiram da vida dela. Ela fala que ela era uma feminista orgulhosa e que estava planejando deixar o marido, deixar os filhos com o marido e viver a vida como ela queria, mas Deus entrou logo na vida dela e transformou a vida, o coração, o casamento dessa mulher. Do 2º ao 6º capítulo, o livro vai falar sobre verdades sobre Deus, sobre o casamento, sobre o pecado. No 7º capítulo vai falar das responsabilidades individuais da esposa em relação a Cristo, em relação à sua casa, em relação ao seu marido, como amar o marido, como respeitá-lo e como relacionar-se sexualmente com o marido. E nós vamos começar a relembrar a primeira parte, né, como eu estou fazendo agora. O que a esposa deve saber? As verdades fundamentais para uma esposa excelente, né? Marta diz que a vontade de Deus para cada esposa é que seu mais importante ministério seja para o seu marido. Então, a vontade de Deus para cada esposa é que seu mais importante ministério seja para o seu marido. Isso está muito claro em Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, Deus nos criou, Deus nos fez com uma missão. Então, tá ali, ó, dizendo claramente, ó, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei quem? Uma ajudadora idônea. Nem disse assim, vou fazer a mulher. Disse logo, foi a nossa função, né? A gente já foi planejada com a função. Para a mulher é um negócio diferente, né? A gente já foi planejada com o que ia fazer. Então, nós já temos um ministério muito claro. Deus sabia que o homem precisava, gente, da gente ao lado dele, não na frente dele, não atrás dele, não debaixo dos pés dele, mas ao lado dele. Esse é o lugar que Deus quer que uma mulher de Deus esteja com seu marido, ao lado dele. Lembre, não é na frente dele, não é atrás dele, não é debaixo do pé dele, né? Não é subserviência, é submissão. É isso que Deus quer. Então Deus nos fez para ser a ajudadora do nosso marido. O marido deve ser o maior beneficiado com o tempo e a energia de sua esposa, e não o receptor daquilo que possa ser o resto no final do dia. Sendo o marido fiel ou não, cristão ou não. Lembra do detalhe que eu falei? Qualquer marido, gente, façam as honras à casa, deem boas-vindas aí, tá? Então, qualquer marido deve receber da mulher o melhor do seu tempo, e a mulher deve entender que deve dar ao seu marido o seu ministério. O ministério de vida primordial, primário, é para com o seu marido. Seja ele um excelente marido, seja ele um marido não muito bom, tá? Não existe não tem um atalho aí, né? É muito claro o que a Bíblia diz. E nós estamos vendo isso numa perspectiva bíblica, né? Alguém está perguntando qual é o livro. O livro Esposa Excelente. Então, toda a perspectiva que a gente vai ver aqui, tudo que a gente vai falar aqui é biblicamente falando. Não tem a ver com a cultura, não tem a ver com o feminismo, não é achismo, é o que a Bíblia diz, tá? Nós estamos fundamentados na Bíblia, porque realmente ela é a nossa regra de fé, conduta e prática. A Bíblia é a nossa fonte. A Bíblia é a fonte para qualquer cristão. Ela é a fonte para todas as respostas que você está fazendo nesse momento no seu coração. E como ser uma esposa excelente, né? Nós falamos um pouco sobre isso. Que coisa mais, né, audaciosa querer ser uma esposa excelente. Mas se a gente andar a metade do caminho de excelente, é muito bom, né? A gente já cumpriu um excelente papel. Então, lembrando que o ministério mais importante da mulher é para o seu marido, de acordo com Gênesis 2,18, né? Que o maior beneficiado do tempo, da energia,
Tudo de melhor que a mulher tem é para o marido, diferente do que a gente pensa que é para os filhos. E a gente aprendeu na última live que os filhos são secundários, eles são importantes, claro, mas eles vão passar pelas nossas vidas e você vai ficar com seu marido, tá? Então, e a outra perspectiva que a gente tem que ter em mente quando a gente está estudando é que nós estamos tratando a nós, independente do marido, tá? Eu tenho que ver a minha postura como mulher cristã a despeito da postura do meu marido, né? Não tem nada a ver, eu vou prestar conta da minha postura. Quando eu for lá para Deus prestar conta da minha vida, não vou dizer, porque o Valdir era assim, Deus não vai querer saber ali. E você? Por que você respondeu dessa forma? Por que a sua atitude não foi cristã? Né? É isso que Deus vai fazer. Então, nós estamos falando para a mulher, para cada um de nós que estamos aqui nesse tempo estudando, investindo um tempo no nosso coração. Deus quer que cada mulher cristã seja uma esposa dedicada, uma esposa excelente. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não esquecer que nós não podemos, não é para estarmos atrás do marido, na frente, tomando o papel dele, mas do lado dele, cumprindo Gênesis 2,18, de ser auxiliadora idônea. Eu auxilio, né? Eu não tomo a frente. Lembro bem da minha discipuladora dizendo, Nil, você não é a pastora. E eu é mesmo. E quem está comigo na igreja, no dia a dia, percebe que eu tenho essa postura, né? Não sou a pastora, o Valdir é o pastor e eu respeito muitas decisões dele, porque eu oro por ele, porque eu sei o relacionamento que ele tem com Deus e eu confio no meu Deus, como a gente está aprendendo aqui nesse texto, que toda esposa precisa confiar que Deus vai fazer uma obra na vida do marido. As escrituras são por si só suficientes para prover sabedoria que a esposa precisa para viver a vida cristã. Ela é a nossa fonte, né? Estou revisando. Uma das passagens bíblicas mais importantes concernentes à vontade de Deus para a esposa encontra-se em Provérbios 31. Todo mundo abrindo aí sua Bíblia em Provérbios 31. Se não abriu, abra. Eu vou só mudar bem aqui o lado aqui do computador, porque eu estou achando muito ruim esse lado aqui que ele está. Acho que eu acostumei da última vez que ele estava desse lado. Aqui está bem melhor até para eu enxergar hoje. Provérbios 31, aquele texto assim surreal, aquele sonho do coração de toda mulher. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis, o de finas joias, né? E aí Marta pergunta, quem é essa mulher? Como ela pode ser conhecida? Com quem se parece? O que ela faz, né? Essas questões podem ser respondidas claramente em Provérbios 31, né? O livro, a Marta fala que a vida dela foi transformada pela aplicação de Provérbios 31 na vida dela e no casamento dela. O propósito de Deus para a sua vida é que você saiba o que é uma esposa excelente e se comprometa fielmente a essa fidelidade, essa finalidade, para que se torne a esposa que Deus quer que você seja. O outro tópico que nós falamos na última live foi as características da esposa excelente. Lembra que até a Rosana colocou aqui todas essas características, né? Em Provérbios 31, de 10 a 31, Deus descreve as 20 características da esposa excelente. Não foi à toa. Escreva essas características aí no espelho do banheiro. Escreve assim, coloca perto da pia, onde vocês lavam a louça, para a gente aprender e perseguir essas características, né? Já alcança essas características aí a cada dia para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. À medida que essas características ou qualidades são desenvolvidas em uma mulher, sua vida começa a glorificar a Deus. Lembre, isso é para quê? Para a glória de Deus, porque nós vivemos para a glória de Deus. E Marta diz que como a flor que reflete a glória da criação, assim uma esposa excelente reflete a glória de Deus através de suas ações. Como essa mulher, ela é cuidadosa, ela é respeitadora do seu marido, ela é louvada, ela é abençoada por seus filhos, ela é trabalhadora, ela é boa para o seu marido, ela é de valor excepcional, ela é generosa, ela é sábia, ela é confiável, ela é bondosa, ela é temente a Deus. Gente, um dia eu vou parar durante essas lives para a gente falar só sobre essas características. Nós vamos falar de cada uma, conversar um pouco mais sobre elas, né? Tô passando mais rápido. Mas quem pode mostrar-se tão excelente, gente, como uma mulher como essa? Qualquer mulher que conhece e obedece
a essa palavra pode tornar-se uma esposa virtuosa. É só obedecer a palavra, né? A resposta está lá na palavra. Tô tentando ir mais rápido possível para a gente chegar na continuidade dos cursos, né? Deus tem chamado cada esposa à sua excelência. Como ela já disse, né? Qualquer flor, quando é cultivada, ela floresce, ela vai resplandecer, ela vai se encher de beleza. E qualquer mulher que se deixa cultivar pelas mãos de Deus também vai dar os frutos esperados, né? A responsabilidade da esposa é aprender a colocar sua confiança e fidelidade em Deus e em sua palavra e fazer o que Ele diz. Ela pode se tornar o que Deus quer que ela seja se ela fizer o que Deus quer que ela faça. Não há outra maneira. E aí nós vamos falar do problema que a mulher tem para lidar, que impede dela viver o que Deus quer que ela viva, que é o pecado, né? E aí a Marta fala do auxílio que a esposa precisa, né? Se a esposa é de fato cristã, Deus providencia todas as coisas que ela precisa. Deus quebra todo o jugo do pecado em sua vida e lhe dá o poder sobrenatural do Espírito Santo, capacitando-a a obedecer a palavra de Deus e submetendo-a à vontade dele. Jesus disse aos discípulos que não se preocupassem que ele ia enviar o auxílio. Nós lemos lá o texto de João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. E esse texto vai dizer que nós temos um ajudador. Você tem, mulher de Deus, um ajudador, alguém para lhe ajudar a vencer as lutas do dia a dia para você ser essa esposa. Eu digo nem a luta com seu marido, é as lutas para você ser quem Deus quer que você seja. Você assuma a identidade que Deus planejou para a sua vida. Então, diante disso, Marta diz que as esposas são indesculpáveis. Né? Diante dessa verdade de que nós temos um consolador, nós temos um ajudador, por que você, mulher de Deus principalmente, não está conseguindo exercer o seu papel, aquilo que Deus espera que você desenvolva, de auxiliadora? Lembra? Nós lembramos lá em Gênesis 2,18, Deus já nos criou como uma função. Ele vai criar a mulher, ele vai criar a auxiliadora, né? Mulher não veio depois, nos outros versículos. Mas ele já nos criou como uma função. A nossa função é auxiliar o nosso marido, estar ao lado dele, né? Ser amiga íntima, colada nele. Completar, não é competir. Né? E nós vamos entender muito bem isso, que quando o meu coração está quebrantado para me submeter à palavra de Deus, eu vou completar o meu marido, eu não vou competir com ele. Isso vai ser claramente visto, né? E Marta pergunta, você está preparada para começar essa jornada ou para recomeçar, caso você tenha perdido o caminho e estava trilhando por outras veredas diferentes, né? E ela vai dizer, estou recapitulando, viu, gente? O que a esposa deve entender sobre Deus? Ela deve entender que Deus tem autoridade protetora sobre as nossas vidas, né? E Marta diz que Deus não é o Papai Noel, né? Que presenteia a todos de acordo com sua vontade. Não é também um Deus punitivo, que é impossível de agradar. O Deus da Bíblia é um Deus soberano, justo, amoroso, governador de toda a terra e de todas as criaturas. É o Deus Altíssimo, o oleiro, e nós somos o seu barro. Devemos viver em humilde submissão e em adoração a Ele. Nossa visão da vida deve ser centrada em Deus e não em nós mesmas. E a palavra está aí muito clara, né? Quando a gente vive em humilde submissão a Deus, facilmente a gente vai se submeter às outras instâncias. Mas quando a gente não se submete a Deus, a gente dificilmente vai se submeter a qualquer outra instância, né? A gente não vai se submeter ao Pai e a mãe. A gente vai ter um espírito rebelde contra o marido, contra essa verdade bíblica, porque nós lembramos que nossa perspectiva é bíblica. Então, a gente precisa pedir a Deus para desenvolver esse espírito de submissão a Deus, ao marido. Lembra que não é subserviência, lembra que é auxiliar aquela com quem ele conta, aquela pessoa de sua confiança. Lembra que é esse o papel que a gente quer, né? Esse capítulo que a gente está estudando agora explica o que precisamos saber sobre Deus e sobre nós mesmas, para que possamos confiar em Deus, para que Ele te proteja.
já que você precisa dessa proteção. E veja bem a linha de raciocínio de Marta, né? O que as pessoas precisam saber sobre Deus? Deus planejou cada mulher para um ministério. Lembra lá? De novo ela está relembrando Gênesis 2:18. Deus criou a Eva para Adão, a fim de que ele fosse uma auxiliadora idônea. Se você é esposa, Deus também determinou o seu primeiro papel na vida. Ela só está retomando, né? Que é de auxiliar ao lado do seu marido. Você deve ser a auxiliadora dele em todos os momentos. Marta lembra do que diz no Salmo 116, né? Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu adorarei enquanto eu viver. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Lembre-se, por Deus ser compassivo e justo e misericordioso, Ele se preocupa com suas lutas e dores. Ele caminhará com você em qualquer circunstância. Por que Marta está falando isso? Deixa eu fazer vocês entenderem logo, embora vai se desenvolver ao longo do curso. Ela está falando isso porque ela vai levar esse capítulo lá para a palavrinha, aquela que as feministas não gostam, que é submissão. E muitas mulheres têm muita dificuldade de se submeter ao marido porque elas acham que eles não são bons líderes. Elas simplesmente determinaram isso, tem essa perspectiva deles e elas assumiram essa postura. E elas têm medo de entregar a condução do lar, a liderança para eles, quando na verdade esse é o papel dele. Meninas, eu tenho 43 anos, fazendo 44 amanhã, e eu vou lhe dizer que nessa jornada de vida, ainda não vi um lar em que a mulher é a líder, para ele ser feliz, ele ser próspero, ele ter uma completude. Ainda não vi um lar em que a mulher claramente toma a frente do marido e ter paz. Ainda não vi. E o que Marta vai falar, falando desse texto do Salmo 116, é exatamente isso. Deixe o seu marido ser o líder da casa. Deixe ele vai prestar conta disso, da liderança dele. O seu papel é na retaguarda. Lembre, auxiliar, orando, acreditando, dizendo palavras de encorajamento para ele, sendo sábia. Não é fazendo de conta que é submissa, não. É sendo mesmo, entregando para Deus. E eu falei na última live que, gente, mulher já tem tanta preocupação. Ainda tem mulher que quer tomar o papel que não é dela, que é do homem. Deus me livre de eu tomar todos os papéis aqui em casa. Já tinha pirado, né? Já tinha enlouquecido. O que mais que Marta disse? Confie em Deus, que Deus vai cuidar do coração do seu marido. Ore e confie. Ele te ouvirá, ele vai te cobrir com sua proteção. Seu cuidado para com você vai ser sempre bom e reto. O conhecimento e a força de Deus sobre suas lutas são ilimitados, né? Confie nisso. Deus está trabalhando em sua vida. Ele está trabalhando. O que é que diz em Romanos 8:28? Um versículo para esse momento que a gente está vivendo mundialmente e para esse tema sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Confie que todas, não são só algumas coisas, né? As decisões que seu marido vai tomar, elas vão cooperar também para o seu bem. Deus promete que todas as experiências da sua vida, inclusive qualquer mal que tenha sido feita contra você, coopere para o seu bem. Um exemplo do benefício que vem da adversidade é uma mudança no seu caráter. Lembre-se disso. À medida que você se torna mais semelhante a Jesus, uma adversidade já foi boa, não foi tão ruim, né? Deus promete usar tudo para o seu bem, se você o ama. Lembra da condicional? É isso, só se você o amar. Se você o amará sendo cristã, você só o amará sendo uma cristã obediente. Então, obedeça a palavra, né? Exerça o seu papel de auxiliar e deixe seu marido ser o líder da casa. Ele vai estar muito mais feliz. O homem precisa desse respeito, de ser respeitado nesse sentido. Talvez a maioria das crises, dos conflitos, a Araci está falando aqui, daqui a pouco eu vou ler, assim, dos conflitos que você tem no lar, porque tem dois comandantes. Não existe lugar onde dois comandantes consigam se entender, né? Deixe ele comandar, fique na retaguarda, faça o seu papel, cumpra a sua parte. Deus quer que você seja
uma esposa alegre e realizada. Eu li lá Provérbios 31 que diz: ela busca a lã e de bom grado trabalha com as mãos. Então seja feliz, sabe? É uma promessa de Deus que Ele está dizendo: olha, trabalhe de bom grado, trabalhe no seu lar, faça as coisas com alegria. Eu sei que é rotina, é repetitiva. Esse dia mesmo estava assim estressada de tanta rotina, né? Parece que a gente tá só trabalhando, né? Mas a gente precisa pedir a Deus a alegria que vem dele. Lembra que diz lá em Neemias 8:10b: a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele vai nos alegrar e vai nos dar prazer nas coisas simples do dia a dia. Coloque os detalhes diante de Deus, ore, né? Hoje eu estava falando com uma irmã o texto de Filipenses, quando diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas orações sejam conhecidas por súplicas e ações de graça, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Eu te espero, ore por cada detalhe da sua vida. Esses dias eu estava dizendo: Deus, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, falando de detalhes de coisas da minha casa. Veio isso no meu coração, Senhor. E eu entreguei para Deus e não vou me preocupar com essas coisas, não sou nem de querer coisas, mas coisas do dia a dia que a gente precisa, que os meninos pedem, porque eu sei que entregando para Deus eu vou descansar, né? Eu vou praticar a palavra, então pratique. A alegria vai vir no coração da mulher que olhar adiante, numa antecipação do que Deus planejou para você, né? A Araci está dizendo que as feministas não tem nada contra a palavra submissão. Um dos ideais do feminismo que a mulher seja o que ela quiser, inclusive submissa, se ela quiser. É uma vertente, né? É uma das vertentes. Então, olha o que Marta disse. Vemos que Deus se preocupa com cada esposa em particular, incluindo você que tem lutas com o marido grosseiro, com o marido diferente, com o marido imaturo, né? Com o marido desligado. Deus está vendo essa situação. Com seu conhecimento ilimitado e seu coração misericordioso, Deus está enxergando a sua vida. Ele traçou um plano perfeito para você. Não esqueça disso, né? Deus não é o relojoeiro que deu computador aqui deu uma enganchada, deu a corda no mundo e deu as costas, não. Ele está atento a cada detalhe. A gente precisa ter isso muito firme no coração, nós mulheres cristãs. Ele traçou um plano perfeito, por meio do qual você veio a viver. Há um propósito em qualquer situação para a qual você vinha passar. E Deus quer que você experimente uma realização no seu papel como esposa, né? Vou falando mais rápido, viu? Lembra que nós estamos só recapitulando o último encontro, quem não esteve aqui. O que as esposas precisam aprender de suas obras e de si mesmas, né? Que Deus preparou as boas obras para a mulher cristã realizar, né? Nós lemos no último encontro Efésios 2:10. Nós finalizamos bem aqui. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. E aí Marta vai falar sobre isso, né? Deus nos criou para as boas obras. Ela diz que coisas boas devem vir das mãos, da boca, das atitudes de uma mulher cristã. Fomos criadas para isso. As obras que Deus preparou para realizarmos incluem não somente o seu relacionamento com seu marido, mas a motivação do seu coração. E o coração é o que a gente precisa parar e pensar um pouco sobre isso. Nós mulheres somos muito coração, né? Muita emoção. E a emoção, ela é uma coisa muito frágil e a gente não pode confiar nela. Nós mulheres precisamos estar sempre lembrando disso, que a gente não pode estar o tempo todo confiada nas nossas emoções. Confie na palavra. Lembra que ela é a nossa fonte? Ela é a nossa fonte. Então não confie nas suas emoções, né? As minhas emoções vão dizer: vive em paz, deixa esse homem. E a palavra diz: caminha mais uma milha com ele, perdoa 70 vezes 7. Então vá para a razão. A nossa fé, ela é racional. Não esqueça, a gente precisa meditar sobre as coisas, sobre os questionamentos, sobre as lutas e principalmente sobre aquilo que nós sentimos. E a palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. As decisões mais importantes, a gente diz que saem do coração. E a gente precisa ter o nosso coração muito bem equilibrado na palavra de Deus, para a gente não adoecer
não adoecer os outros ao nosso redor enquanto mulheres. Lembra que nós estamos falando da gente e a nossa palavra é hoje de como está o seu coração. E a minha primeira pergunta lá no início foi que tipo de mulher de Deus você quer ser? Que tipo de mulher de Deus você precisa, que área da sua vida você precisa desenvolver mais para ser a mulher de fé que Deus quer que você seja? Provérbios 31, aquelas 20 características realmente são muito impactantes, né? Elas são assim desafiadoras para o nosso coração no dia a dia de esposa cristã. Mas elas precisam ser o nosso alvo. Elas são completamente atingíveis se a gente depende de Deus. Só precisamos disso, né? Precisamos nos despir de nós mesmos. E é isso que Marta vai falar, né? Ela vai falar que nós precisamos nos despojar do velho homem, né? Como diz a palavra de Deus. E muitas vezes é só isso que está faltando. Ela vai falar lá de Efésios 4, do 22 ao 32, né? Quando ele fala que nós precisamos nos despojar do velho homem, deixando a mentira, né? Aquele que furtava, não furte mais. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Tudo isso coisas que procedem do coração, né? Muitas vezes o que está faltando para aliviar as crises, né? Para você atingir esse alvo é só o despojar do velho homem. Como eu luto contra o velho homem? Amo a música do Sérgio Lopes quando ele diz, falando de Sérgio Lopes, tá numa live agora, ninguém vai me trair com o Sérgio Lopes, depois vocês assistem, tá gravado. Quando ele diz assim, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero renegar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver e cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. Eu percebo essa luta dentro de mim, né? Eu luto contra mim mesmo, contra a minha própria alma, né? Contra o meu marido, não. Esses dias eu vendo uma live maravilhosa e os irmãos falaram uma coisa maravilhosa, que o marido, ele só revela o que está dentro do coração da esposa. Quando eu digo, eu estou paciente com meu marido, só revela o que está dentro do meu coração. As crises só revelam o que está dentro do nosso coração. Eu costumo dizer que tem algumas coisas que revelam o que está dentro do coração do cristão. Por exemplo, o garçom, né? Eu vejo muito como as pessoas tratam o garçom, como tá o coração do cristão, né? Tem gente que está num restaurante, só um exemplo, está num restaurante e o garçom serve e limpa a mesa e é atencioso e ela nem olha, a pessoa nem percebe que aquela pessoa foi ali e lhe serviu. E eu dizendo assim a gente vê o coração da pessoa, né? Ele está ali, né? Já uma pessoa cristã, ele vai olhar para aquele rapaz que está trabalhando, que lhe serviu e vai dizer assim, será que esse homem é um homem de Deus? Será que eu preciso levar a palavra para esse homem? Eu posso levar sendo gentil, sendo uma cliente diferente, que quando a comida atrasa eu não sou arrogante, prepotente, né? Eu sei esperar, sei, né, reclamar do meu direito, mas sem ser grosseira, inconveniente. Como a gente precisa balizar o nosso coração, analisar o nosso coração no dia a dia, nas coisas simples da vida. Se a gente for olhar a palavra de Deus, a gente vai ver que ela não fala de coisas enormes, não. Ela fala do dia a dia. Jesus falou do dia a dia. A Bíblia fala das coisas do dia a dia. De como o marido trata a esposa trata o marido, os pais tratam os filhos, os funcionários tratam os patrões têm que tratar os funcionários. Coisas da vida. Jesus esteve na vida das pessoas, curando uma pessoa com febre, tão rotineiro isso, né? Uma pessoa com febre na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente precisa estar no dia a dia com esse coração muito equilibrado em Deus para a gente dar frutos e frutos do Espírito Santo. E é isso que a gente tem visto, né? E Marta fala que a motivação do nosso coração precisa ser reavaliada. Eu preciso ver como é que está a motivação do meu coração. Esse fator ajudará você a tomar a atitude certa, ao focalizar no que você deve fazer, em vez de focalizar-se no que o seu marido deve fazer. Então, eu tenho que focar como está o meu coração com Deus. Porque todas as minhas reações, elas
vem de como está o meu coração. Em todas as instâncias da minha vida, né? A maneira como eu reajo, a falta de atitude talvez do meu marido, vai vir de como está o meu coração. Talvez hoje você pense assim, realmente eu preciso ser mais submissa, eu estou tomando a frente do meu marido. Por isso que ele não tem atitude. Gente, olha, vou te contar. Se eu tivesse aqui 10 pessoas para limpar a minha casa, eu ia levantar uma palha, fazer nada. Não ia nem, meu Deus, acho que ia acordar meio-dia. É a mesma coisa, né? A mulher que toma a frente do marido, ele deixa ele acomodado. O ser humano é assim, ele se acomoda. Se tiver alguém para tomar sua frente, vai se acomodando, até que vai pegando uns nomes aí. Um dia eu quase morro com uma mulher e disse assim: "Esse aqui é um banana, esse aqui não faz nada." Vai fazer mesmo não, que com uma mulher dessas, né? Te contar que não auxilia, que não ajuda, que não motiva, é bem complicado, né? Talvez hoje você esteja reavaliando, né? Realmente minha postura não foi de auxiliar de quem está ao lado, né? Minha postura foi de quem estava à frente. Eu tomei realmente a frente dele. Eu achava que ele não era capaz. Eu não confiava que Deus poderia fazer uma obra na vida dele. Ó, se você é mulher cristã, é esse o foco, né? Vire o holofote para essa verdade. Eu não confiava de que Deus poderia comandar a minha casa através do meu marido. Só acho que uma prepotência até da mulher que tem essa propensão a ser insubmissa. Olha, e essa insubmissão ao marido, ela vai permear todas as áreas da sua vida. Analise seu coração se você é insubmisso ou se você é submissa, como isso vaza para todas as áreas. É com o pai e é com Deus. Você toma atitudes, não presta conta, não pede conselhos a Deus, não presta conta para o marido. Você, quando vê, você já fez uma compra grande e ele vai saber só no final, porque ele não ia comprar mesmo, ele não ia ajeitar o móvel que está quebrado mesmo. Eu troquei a lâmpada porque ele não ia trocar mesmo. Não ia mesmo não, porque se você faz tudo, o que ele vai fazer, né? Então, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria no dia a dia com meu esposo, porque eu acho que ele não vai tomar as decisões e eu acho que as coisas não vão acontecer, só vão acontecer se eu fizer. Cuidado com essa sua idolatria, né? Você achar que só você toma as decisões, é Deus que toma. Deixe ele tomar a frente, ore por ele, não é? Se você está com essa dificuldade, procure alguém para lhe acompanhar, né? Uma mulher de Deus, bem casada, tem uma vida estruturada. Procure uma pessoa que está aí, né, confusa, envolvido com polêmica, com coração contencioso. Procure uma pessoa equilibrada que possa lhe ajudar, né, na sua caminhada rumo à submissão, e que possa também, com o esposo, com o homem, acompanhar o seu marido também, para que ele aprenda também a tomar atitudes, né? Eu quero até convidar o Valdir para estar em uma dessas lives também, a gente convidar os maridos para estarem, para os maridos também ouvir a demanda que é deles, né? Mas nós estamos tratando de cada um de nós. A Marta está dizendo aqui: a esposa cristã deve perguntar: estou realizando a obra que Deus tensionou para mim? Você está realizando a obra de Gênesis 2,18, de ser a auxiliar do seu marido, aquela que completa, aquela que ajuda, aquela que acrescenta, não aquela que destrói, aquela que estraga prazer, né? Aquela que é desagradável, que só diz palavra de reprovação, que reclama. Olha, a Bíblia diz em Provérbios que é melhor estar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Olha, que estar numa casa com goteira é muito ruim, não é? E a Bíblia diz que é melhor estar nessa casa pingando água gelada do céu do que estar com uma mulher que reclama toda hora. É muito ruim, né? Então, se você está realizando a obra que Deus te ensinou para você, de acordo com Gênesis 2,18, peça a Deus: Senhor, me ajuda a cumprir. Senhor, me ajuda a cumprir o meu ministério de auxiliadora. Não me deixa tomar a frente. Me ajuda, Senhor, a confiar que mesmo que o mato esteja dessa altura, eu não preciso chamar o rapaz para limpar, porque esse é o trabalho do meu esposo. Eu não preciso também atazanar a vida dele, não é? Mandando nele, mandando ele fazer, porque eles não vão fazer se você estiver mandando, principalmente sem sabedoria nenhuma. Lembra que nós conversamos sobre sabedoria e estratégia que a gente precisa ter para com o marido? Marta, lembra, gente, nós estamos estudando o livro Esposa Excelente, da Marta Pisse. Ela diz que a esposa cristã, ela não precisa temer. Você não precisa temer
Se o seu marido é um marido que não toma atitude, não tema. Talvez você teme porque você não ora. Aí eu dou toda a razão. Se você é uma mulher que não ora, aí você tem que estar com medo mesmo, viu? Porque aí o negócio tá complicado, né? Se você tem essa postura de insubmissão e você não ora para que Deus também desperte o seu marido para cumprir o papel dele, você tá em apuros. Então a Bíblia vai dizer várias vezes que a mulher cristã ela não precisa temer, ela precisa confiar que Deus sabe da sua luta, Deus sabe das palavras de grosseria que você já ouviu, do dinheiro que você já perderam porque ele não tomou uma atitude, de tantas vezes que você teve que tomar frente, né? Quantas vezes Deus sabe. Confia em Deus, permaneça fiel. Jesus tinha um foco, né? Que era a alegria que lhe estava proposta, né? Como diz a palavra de Deus, né? Não tire seus olhos de Cristo, né? Focalize-se no Senhor e no propósito dele para a sua vida. A esposa cristã também, Marta diz, não precisa pecar, né? Ela deve se manter firme nos princípios cristãos, né? Se ela precisar perdoar, perdoa, né? Se você, eu tô falando sempre nessa perspectiva de uma mulher que tem um homem mais difícil, mais imaturo, né? Se o relacionamento tá difícil, se já não tem mais carinho, né? Tome a atitude de mudar esse cenário, né? A maioria das nossas lutas estão aqui, ó, na mudança de mente, né? Na mudança de pensamento, de atitude. Seja você a que vai tomar a atitude, né? Que vai tomar a iniciativa de melhorar o relacionamento. Se você é uma mulher cristã, é você que tem que tomar essa atitude. Quando a Bíblia diz que a mulher edifica, eu entendo bem que tem muito a ver com semear paz dentro do lar, não é? De trazer uma palavra branda. E eu percebo muito que quando eu, por exemplo, aqui no meu exemplo, né, que nós não somos pessoas perfeitas, se eu estou impaciente, as coisas todas desestruturam. Se o Valdir está impaciente e eu não, eu consigo segurar um pouco as coisas. Agora, se eu estou, as coisas se desestruturam. Não adianta, porque o meu papel é de pacificar, edificar, né? Fazer crescer, olha, edificar no sentido de fazer crescer, ó. É o nosso trabalho, do homem também, mas é o nosso, né? É de levar a paz para dentro do nosso lar, né? É de auxiliar para que as coisas andem bem no dia a dia. Deixa eu adiantar mais um pouquinho o que Marta diz. Nós já estamos saindo um pouco da parte que a gente terminou na última live. E ela vai falar um pouco por que a esposa precisa de proteção, né? A esposa, como qualquer cristão, precisa de proteção por causa da influência que o mundo exerce sobre nós. É muito forte a influência, né? Nós falamos um pouco sobre o feminismo, né? Que trouxe muita mudança na vida da mulher, mas é completamente anticristão, antibíblico. Lembra, nossa perspectiva é bíblica e é uma influência muito grande, né? E em 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. É inegável que todos nós temos sido erroneamente influenciadas pelo mundo, por seu modo de pensar, por seus valores e por seus procedimentos mundanos, né? E todas essas coisas, elas vão influenciar negativamente no casamento, né? Uma mulher que não tem cristã, que não tem uma perspectiva bíblica, ela vai tornar a convivência, o dia a dia, o relacionamento, no que tange a sua parte, muito mais difícil, muito mais complicada. Uma outra coisa contra a qual uma mulher luta como todo cristão, é contra o diabo, né? Lembrando que o diabo, ele não brinca de ser o diabo, o mal não brinca de ser o mal, né? E a gente precisa, como a gente falou no último encontro, como mulheres sábias, ter uma estratégia realmente, né? Para a gente poder manter o nosso lar no equilíbrio que Deus quer que ele se mantenha. Eu até falei daquela musiquinha lá do Voices, né? A nossa casa tem que ser um pedacinho lá do céu.
é isso que a nossa casa deve ser, um lugar que o seu marido queira voltar. Lembro bem de uma música que tem no nosso meio evangélico na década de 90, né? E era linda, ela diz assim: quando a noite vence o dia, você me leva para casa. Era o marido dizendo para a esposa que quando a noite vencia o dia, quando ele acabava o expediente no trabalho, aquela esposa maravilhosa, aquela mulher sábia, aquela mulher tranquila, aquela mulher que não reclamava, aquela mulher estrategista bíblica, né? Ela trazia aquele homem para casa, porque ele pensava: eu tenho que ir para casa encontrar com aquela mulher. E aí você precisa pensar bem de como é que está o coração do seu marido quando acaba o expediente. Vou já ter que voltar para aquela goteira ou vou voltar para uma esposa excelente, para uma pessoa que está se esforçando. Eu percebo que ela se esforça para ser uma mulher que agrade a Deus e que glorifica a Deus, sendo a esposa que Deus quer que ela seja. Lembrando de que diz Efésios, nossa tarefa de casa para a próxima live é Efésios 4:22, né? Vai falar do que nós esposas temos que nos despojar e do que nós temos que nos revestir, né? Nós temos que nos despojar do velho homem, deixar a mentira, não é? A amargura, a cólera, a ira, nos revestir do novo homem, falar cada uma a verdade com o seu próximo, trabalhar para acudir o necessitado, seja uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. É isso que a gente precisa se revestir do novo homem, né? Se despojar do velho homem e se revestir do novo homem, da nova mulher cristã que Deus quer que nós sejamos. Então eu volto lá para aquela palavra do início, né? Que nós, que tipo de mulher de fé Deus quer que você seja? Qual é o tipo de mulher, né? A Socorro colocou: a mulher sábia edifica a casa, o homem ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, o amor material perfeito para construir e edificar o lar. Isso. Então, que tipo de mulher de Deus quer que você seja? Porque Deus vai trabalhar nas áreas que você precisa mudar para que o seu lar melhore, né? Lembra que nós estamos trabalhando sempre nessa perspectiva: eu preciso melhorar. Eu sempre que eu ligo, quando eu estou com crianças, eu trabalhava em escola, eu sempre falava para as crianças assim que tinha alguma briga: olha, a paz começa em mim, né? A paz é independente do que está ao meu redor, sou eu quem faço a paz, tá? Eu que sou responsável por ter paz. Eu preciso tomar a atitude de que onde eu esteja tenha paz. Alguém pode querer brigar comigo, eu só vou brigar se eu quiser, não é? E aí a gente fala que meu marido é imaturo, mas a minha resposta vai incendiar uma discussão, vai acalmar, como diz a Bíblia, a palavra dura, né? Ela vai incendiar o furor e a branda vai desviar a ira. Como a gente está precisando, né, de refletir sobre falar, sobre não falar, né? Não só com o marido, mas em todas as áreas da vida da gente, porque a gente ofende, a gente fere, a gente machuca, a gente coloca a lenha na fogueira, a gente piora as coisas. E a gente falou até no último encontro, né? Não é aquele silêncio que mata na unha também, né? Mas muitas vezes é melhor a gente calar, fazer a oração do sábio, que é o silêncio, do que falar algo que machuque e que nunca mais, e que fira o outro, né? Tem gente que tem muita facilidade de guardar o que alguém falou, né? Eu nem me lembro, fica para trás, né? Queria guardar era dinheiro, eu não consigo, mas mágoa eu não tenho. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Precisam crescer nisso, de esquecer o que alguém lhe falou, né? Tem gente que tem muita dificuldade de lidar com ofensa. Tem até um livro que eu indico, né? Ofensa, a isca de Satanás. É um livro maravilhoso que trata sobre isso. Então voltou, né? Com aquilo, com uma palavra dura sobre a família, sobre ele, sobre o que ele fala, sobre a inteligência dele. Isso pode ferir, machucar e não edificar, né? Tenha muito cuidado com ficar brigando e dizer: vou embora, eu vou para casa da minha mãe, né? Vou me divorciar. Eu lembro que no início do nosso casamento, nós já temos 19 anos de casado, e um dia a gente se chateou, besteira, coisa boba. E aí
o Valdir falou assim, eu vou lá na casa da minha mãe, ia lá só para esparecer. Eu falei, não, vai sentar aqui pra gente conversar. E a gente conversou naquele dia. Lembro lá na Vermelha, devia ter uns 2 anos de casado, que nunca a gente ia sair para esparecer em outro lugar. Nunca. Né? A gente ia resolver ali, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E nem falamos nesse dia, mas já combinamos naquele dia que a palavra divórcio era uma palavra que não existia no nosso vocabulário, porque nós fizemos uma aliança com Deus no altar do Senhor e a gente ia se esforçar para cada dia ser melhor, para a gente manter essa palavra, né? Então tenha muito cuidado com o que você fala, com aquilo que o velho homem, né? O velho homem, ele soube nadar e ele saiu lá nas águas, né? Do batismo, como disse essa frase, acho que é do Spurgeon, né? Que as pessoas estão colocando aí nas redes sociais. Tenha muito cuidado, né? Com aquilo que, às vezes, a gente fere o outro, né? Sem querer, no meio de uma discussão. E esposa, pior ainda, né? Porque conhece a ferida, né? Vai lá na ferida, né? Para machucar o outro. A gente precisa ter muito cuidado, né? De não ofender, de não machucar, isso criar uma ferida, um câncer, e aí um dia a conta vem. A conta sempre vem daquilo que a gente falou, do que a gente disse bem dizendo ou mal dizendo, um dia a conta vem. Então a melhor coisa é a gente parar e pausar e pensar no que a gente fala, tá? O certo é que para ser essa mulher que Deus quer que nós sejamos, nós precisamos da fonte, que é a palavra de Deus, né? Então se apegue à palavra de Deus. Hoje eu vi outra mulher me dizendo, eu vou ler a Bíblia. Né? E isso é tão bom, né? Quando um cristão decide crescer mais, conhecer mais a Deus, né? Estar mais íntimo de Deus, estar mais perto de Deus, através da comunhão com sua palavra. Procure também alguém para lhe acompanhar, um relacionamento discipulador, uma mulher crente, né? Que a conversa de vocês seja uma conversa santa, não se reunir a dupla para ficar falando dos outros, mas para falar, sabe? Aproveite esse momento do RD para você falar de você, para você abrir seu coração. Quando eu tô com a Naira, sim, a gente tem se encontrado muito pouco, porque 2 esposas de pastor inventando discipulado é a própria loucura. A gente quase não tem tempo, né? Mas eu aproveito muito aquele momento e abro o meu coração realmente, não tenho problema de me expor, até porque eu não tenho nenhum segredo para contar, né? É aquilo que diz Spurgeon, né? Se falam mal de mim, coitada, eu sou muito pior do que isso, e Deus sabe das minhas mazelas. Nós todos lutamos contra o pecado, né? Mas estamos vivendo em santidade com Deus, né? Então procure uma mulher de Deus para você, da sua igreja de preferência, né? Para lhe acompanhar, para caminhar com você, que lhe guie pela fonte que é a palavra de Deus, mentoreando o seu coração, e diga assim, olha, eu preciso refletir nessa palavra, tem áreas na minha vida que eu preciso melhorar enquanto esposa, eu preciso melhorar. Eu reconheço que eu tenho dificuldade com submissão em todas as áreas da minha vida, tenho dificuldade com a opinião contrária à minha, tenho dificuldade de confiar que meu esposo é o líder e que as coisas vão dar certo de acordo com aquilo que ele decide. Reconheça isso para Deus, não precisa falar aqui, né? Fale isso para Deus, mas procure uma companheira, alguém para caminhar com você e lhe orientar. Outra coisa que nós precisamos também é buscar sabedoria. Outro texto que eu quero deixar de tarefa para casa é Tiago, de 1 a 3. Leia todos esses capítulos, vai falar sobre sabedoria, né? Como nós precisamos de sabedoria no nosso dia a dia, na nossa vida. E a Bíblia diz que há um banquete de sabedoria, né? Que a sabedoria preparou um banquete, já falei até sobre isso, né? Que banquete é esse, gente? Onde é que está a sabedoria? Como eu faço para ser essa mulher excelente? E essa sabedoria está na fonte, que é a palavra de Deus. Essa sabedoria está na leitura, está na oração. Deus vai encher seu coração de sabedoria, vai lhe orientar no caminho que você deve seguir. Essa sabedoria está em livros também. Essa sabedoria está na multidão de conselhos, né? A Bíblia diz que na multidão de conselhos a sabedoria. Então, você recebe vários conselhos, no meio deles você vai encontrar um conselho sábio. Então seja alguém que se submeta a ouvir conselhos, que não toma decisões
precipitadas e depois vem para o pastor, para a esposa do pastor, para seu relacionamento discipulador, já todo quebrado, só para o pastor lá emendar, tentar emendar o que já está desfeito, né? Não, pergunte, olha, eu estou me relacionando com essa pessoa, você acha, sabe? Estou pensando em me relacionar com essa pessoa, o que é que você acha? Seja alguém humilde a ponto de pedir conselhos para pessoas que possam lhe orientar de acordo com a palavra de Deus, sabe? Isso é saúde para a vida, isso acalma o coração. Eu e o Valdir, ao longo dessa nossa caminhada de quase 25 anos juntos, nós temos muitas pessoas que a gente se aconselha quando a gente precisa tomar uma decisão, né? Coisas simples do dia a dia, a gente pergunta mesmo, o que vocês acham? E a gente vai ouvindo um e vai ouvindo o outro, e às vezes Deus dá uma pérola assim, a gente olha aquela palavra daquele irmão, foi fantástica para o nosso coração e a gente segue. Então seja uma mulher, né? Sente com alguém, marque a hora, uma hora certa, um dia certo, um local certo para você abrir seu coração. Seja também alguém que cuida do coração de outra mulher, né? Se ofereça também, olha, eu estou aqui disponível para cuidar, né? Eu quero oferecer uma hora do meu dia, do meu tempo. Não é fácil, né? Aqui na teoria é fácil, né? Mas eu estou disponível uma hora do meu tempo para essa pessoa, para eu acompanhá-la, para eu poder ajudá-la a trilhar de novo, a voltar para o trilho da obediência à palavra de Deus. É isso que eu faço quando eu estou sentadinha ali com a Naira. A gente consegue se encontrar e eu digo, meu coração tá assim, eu tô lutando contra isso, me ajuda, eu preciso melhorar nessa área, eu preciso amar mais essa pessoa que eu tô com dificuldade, eu abro mesmo meu coração, eu aproveito, ó, podia ficar lá com ela só sorrindo, né? Não, mas eu mergulho, me aprofundo. Se você ainda não tem, se você não tem um PGM ainda, também é uma excelente oportunidade para você ser abençoado, para você mergulhar, ser mais profundo como uma mulher de Deus, ter pessoas para caminhar com você e para você também caminhar com ela. Nós já estamos encaminhando para o final da nossa live. Espero que terça-feira a gente esteja junto, né? Vamos orar pela situação que está o mundo hoje. Eu sei que Deus, basta uma palavra e Deus muda toda essa situação desse panorama global. Sexta-feira nós temos live também do Que Discípulos. Nós já estamos com algumas apostilas aqui em casa. Se você ainda não veio buscar, dê um jeitinho, tá? Você veio buscar de um Que Discípulo lá da Ibeleste, leve para outros, nos ajude, invista no coração do seu filho nesse tempo, ele não se desconectar da igreja, ele ter essa identidade. Tem criança chorando porque quer estar na igreja, né? E gostou de estar na live da última sexta-feira. Então, se esforce também para estar com seu filho na live da próxima sexta-feira, tá certo? Uma boa noite, um beijo bem grande e até terça. Tchau, tchau.